Oi pessoal, tudo bem? Wagner Fonseca aqui. Para quem não me conhece, eu sou especialista Linux com muitos anos de experiência e tenho tentado, passar um pouco do conhecimento aqui no canal. Para quem já me conhece, bem-vindo de volta. E hoje eu vou falar um pouco sobre o comando ps, tá? A gente já tem visto algumas coisas sobre instalação, já falei de comando grep e tal. E quem já me acompanha, já viu meus vídeos e vários outros antigos que eu tinha também, que eu já tirei do ar para renovar. E quem acompanha também, quem participou dos webinários, viu as explicações que eu dei, eu falo muito de processos. E como é importante para o sysadmin, como é importante para o administrador de sistema, entender como ler esses processos, como identificar os processos e como trabalhar com eles. Mas para começar a identificar, para você trabalhar com ele, muita gente acha que processo é aqui o processo e tal, e não é bem assim. A gente primeiro precisa ler os processos e entender. Então, para fazer isso, eu vou mostrar hoje o comando ps. O comando ps é um dos comandos de manipulação de processo. Tá? Ele é um dos mais utilizados porque ele tem algumas vantagens em relação a outros comandos como top e htop, por exemplo, que falarei em uma outra oportunidade. Tá? O comando ps ele é um comando excelente para você trabalhar com script ou em linha de comando. Você pode ter uma linha de comando combinada e trabalhar com ele. Você pode salvar o conteúdo dele para um arquivo para posterior análise. Então ele é muito útil para quem precisa de obter mais informações naquele momento. Comandos de tempo real como top, htop, eles são bons para você ver o que está acontecendo ali, ter uma informação rápida, mas para coisas mais detalhadas, o ps é o comando mais indicado. E quando a gente administra o sistema, não só, quando a gente às vezes está lidando com desktop também, inclusive vou mostrar isso aqui nesse vídeo, alguns processos de desktop acontecendo. Quando a gente lida com os processos, quando a gente lida com a questão de o que está acontecendo no servidor, o comando ps é um dos essenciais. É lógico que tem outros comandos que vão ajudar também, mas o comando ps é um dos mais usados. Voltando, porque ele é linha de comando, resultado é uma imagem estática do que estava com os processos naquele momento, então por isso é bom para você fazer uma análise posterior. Ele é intercambiável com outros comandos e scripts, tá? E ele também pode ser salvo em arquivo, então você tem várias vantagens de lidar com o ps aí. Vou mostrar aqui um pouquinho, falar um pouco aqui das máquinas. Essa aqui no caso é a minha máquina, esse aqui é um servidorzinho. PSAUX. Todo mundo sabe que PSAUX resolve, não é bem assim não. Na verdade, a gente precisa entender algumas coisas, tá? O PS, o status dos processos, quando você digita ele vai mostrar isso aqui. O que está rodando para o meu usuário no meu terminal. Só. Nesse terminal que eu estou logado, tá? Estou logado remotamente. Você pode ver ali, é um pseudo terminal, é um PTS, olha ali, tá? Eu estou logado remotamente, então por isso que ele está me mostrando só esses processos. Não é que só tem isso na máquina, acabei de dar um PSAUX e tinha um monte de coisa. Mas o PS puro, ele mostra o que está rodando nesse terminal só e para o meu usuário. Então, e assim, primeiro plano, tá? Tudo foreground, tudo que está rodando em primeiro plano aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar opções ao PS, tá? E quem já vem me acompanhando já sabe usar o comando man. Adicionar opções ao PS para que ele possa mostrar mais. Então, por exemplo, PS espaço A. Olha aí que legal. Todos os processos, tá? Que estão rodando para o meu usuário em todos os terminais. Então, como eu sou o root, como eu sou administrador, eu tenho vantagens, Eu posso ver outras coisas também. Então, PS, olha aqui que já mudou, porque eu tinha um processo que estava rodando antes que não está mais, porque eu saí do comando su que eu estava utilizando, para trocar de usuário. PS espaço A. Mas mesmo assim, eu tenho menos informações aqui, tá? Com o processo de login, tá atrelado ao meu usuário, que está logado fisicamente nessa máquina também. Olha o que vai acontecer quando eu deslogar aqui da máquina virtual, que eu estou utilizando. VM aqui. Vou dar um exit aqui. Eu dei um exit, eu estou logado lá. Olha, o processo login estava atrelado ao meu usuário, já não está mais. Então, eu cansei de utilizar, saí, o processo ele vai sumir. Então agora eu preciso saber quais outros processos. E esse aqui? Esse é um processo de terminal em que alguém vai logar. Como alguém vai logar, ele fica aberto. O processo get fica aberto aí para quem vai logar e vai assumir esse terminal.
Então, PS espaço A, U. Só que eu tenho uma limitação, olha só, PS espaço AU. Todos os processos que estão rodando nesse terminal, tá? Para o meu usuário e para outros usuários, tá? AOL, todos os processos, de todos os terminais. Tá? Processos de todos os usuários, eu quero ver o processo dos outros, só que eu tenho um limite daquilo que eu posso ver, né? O que não acontece quando eu estou como root. Tá? Eu vou obter informações que aqui no momento eles não têm. Então, aqui, vamos lá. Ler o PS. User, né? Para quem aquele processo está rodando. Número do processo. Esse PID é extremamente importante porque quem já viu, principalmente quem acompanhou, né, nos webinários, quando eu fizer você vai estar lá, eu com certeza, né, você vai acompanhar também. /proc. Dentro do /proc eu tenho diretórios, tá? Cada um desse aqui é um diretório. Tá? Aqui, ó, D, número. Cada diretório desse é onde está sendo executado um processo. Então, o PID, tá? Esse númerozinho aqui é referente ao número do diretório existente no /proc, onde aquele processo está sendo executado. Então, por aqui eu tenho esse 671, que é um processo do bash, tá? Então, se eu for lá, por exemplo, no /proc 671, eu vou ver o conteúdo desse processo. Então, a linha de comando, né, desse processo aí, ó, semi-line, aqui, ó, só bash, né? Não tem nada porque é só o bash. Então, não é um comando complexo, é só o terminal. Eu tenho as variáveis de ambiente, o recurso de I/O, os limites que o sistema estipulou de recurso que esse cara pode usar, a memória mapeada para ele, e assim vai. Né? E subdiretórios onde estão file descriptor, que estão os arquivos que foram abertos para esse cara, que estão mapeados aí nesse file descriptor, descritor de arquivos. Então, para você abrir um arquivo, você tem que alocar um file descriptor para isso. Então, eu consigo ver essa informação. No momento, exatamente quando eu dei esse Enter para gerar essa linha de comando, quantos por cento de CPU estava consumindo esse processo? Então, isso é importante para você saber, por exemplo, né, você medindo isso em determinados períodos, você pode ter uma informação de quando estava rodando uma coisa que estava consumindo mais memória ou não. Quantos por cento de memória aquele processo está usando? O PS ele organiza por padrão, baseado no PID do processo. Quanto de memória virtual, não, recursos compartilhados de memória, tá? Ele vai usar, então, memória virtual, quantos recursos compartilhados e em que terminal ele está usando. Então, como é que eu sei que esse cara está remoto? Como é que eu sei que esse cara está logado localmente? Porque eu sei em que terminal ele está. Se ele está logado fisicamente, ele está em algum TTY. Inclusive, existem TTY USB, quando ele está logado via algum terminal, via console USB, né? A porta console muitas vezes é usada pela USB. Hoje em dia é muito comum o equipamento usar USB como porta console. Se ele está logado no terminal virtual, um pseudo terminal, um PTS, qual o status do processo? E aí a gente entra no status que o processo está sleeping, que o processo, ou seja, ele está lá, ele alocou a área dele, ele está ok, mas ele não está fazendo nada no momento, ele está na mó soneca, tá? Porque ele precisa estar lá para quando for acionado, mas no momento ele não está fazendo nada. Tenho aqui, ó, um SS, né? Na verdade, Sleeping Swap, né? O SS, esse S aqui é o Sleeping Swap, para liberar espaço ali, mas significa que ele está com uma prioridade baixíssima, o sistema está dando quase nenhuma atenção para esse processo. Isso é importante, nada que esteja consumindo recursos precisa de atenção. Processo sleep, processo running. Na hora que eu dei o PS estava rodando, então ele está running. Tá? Alguns estados que a gente pode ver também, Z de processo zombie. Você tentou se livrar de um processo, você tentou matá-lo, mas ele não morreu. Literalmente é o estado zumbi de um processo. Então, geralmente quando o processo não é fechado corretamente, quando ele não consegue liberar os recursos que ele estava usando, quando ele não consegue se livrar daquilo que ele tinha pego do sistema para usar, ele fica lá, não faz nada, não faz o que tem que fazer, não te obedece, mas está lá, né, andando e comendo cérebros. É um processo zumbi. E tem também o processo defunct, que ele morreu, devia sumir, mas ele ainda está lá prendendo alguns recursos, mas vai sumir em algum momento. Tanto o processo defunct quanto o zumbi, D, né, de defunct, quanto o zombie, o Z, são processos que você não tem mais controle.
Ou seja, você já mandou se terminar, que a fase correta é terminar um processo. Matar um processo é sempre o último recurso, mas você mandou terminar, ele não foi. Você mandou matar, ele não foi. Então, é um processo que vai ficar preso ali e você não tem mais controle sobre ele. Geralmente, o sistema tenta se livrar dele, mas não garante que isso vai acontecer. Muitas vezes, o processo fica enquanto a máquina estiver rodando. Tá? Por isso que a gente evita matar um processo. A gente tenta terminar um processo, que é a forma correta. O horário que ele começou e quanto tempo, tá? Esse processo está usando recurso, está consumindo ali CPU. Há quanto tempo? Às vezes está 1 minuto, 10 minutos. No momento, ninguém está consumindo nada. E finalmente aqui, ó, a linha de comando que originou esse processo. Então, PSA, PS, processos do meu terminal, do meu usuário. PSA, processo de todos os terminais de todos os usuários. Processo de todos os terminais, né? AU, de todos os usuários. E X. Por exemplo, muitas vezes PS é o X por causa disso aqui, ó. O X diz processos que não estejam presos a um terminal. Processos que não estejam no PTS ou no TTY. Processos que foram carregados por outros processos em segundo plano. Processos que foram carregados na inicialização. Processos que foram carregados por serviços ou por daemons. Então, tudo isso que não está preso a um terminal, que não foi gerado por uma linha de comando que você digitou, que muitas vezes foi o sistema que colocou, ou um script de inicialização que colocou no ar, a gente vai ver agora. Olha como muda de figura, né, o que a gente veio fazendo, né? Olha só, para começar, falei que a ordem é padrão, a ordem do processo, PID. Processo número 1 é sempre o processo de inicialização, é o PID 1, é o processo init. Tá? Não interessa se você usa o BSD init, se você usa o sysv init ou se você usa o systemd. O processo 1 é atrelado ao init. Quem é que vai gerenciar isso depois? Não te importa, não é um vídeo sobre systemd nem nada. Mas quem vai trabalhar primeiro é o processo init, o processo que inicializa a máquina. Tá? Lembrando, quem viu lá comigo, quem viu no webinário, o boot vai ocorrendo, chama o kernel, chama o init.rd, carregou tudo em memória, aí chama o primeiro processo, que é o processo init. E aí tem vários processos que são gerados pelo kernel. Pode ver que está tudo aqui, ó, entre colchetes, tá? Se você não sabe, isso aqui é colchetes, tá? Aspas, não sei. Isso aqui é parênteses. O Chaves é onde fazer. Então, aí você tem aqui os processos gerados pelo kernel, tá? Inclusive, ele tem aqui alguns processos que ele está com uma prioridade aumentada, tá? Ele está com uma prioridade maior, tá? Porque ele tem um anice, né, menor. Quanto menor a anice, mais atenção o processo ganha, tá? Aí tem outros processos que foram carregados. Systemd com journald para fazer o registro das atividades do sistema, o dev para criar os dispositivos que vão permear o /dev. Antigamente era estático, eu já falei disso também. E agora o /dev ele vai criando os arquivos que mapeiam os dispositivos. Conforme os dispositivos vão solicitando os recursos, então eu não tenho lá um dispositivo para TTY USB, por exemplo, para eu poder usar uma porta USB como dispositivo de rede ou de modem. Mas se eu plugar, o sistema vai entender que é um tipo de hardware, né? O dev vai estar rodando, ele vai falar com o HAL, que é a camada de abstração de hardware, ele vai entender que é um dispositivo que precisa de tais recursos, sabe qual cria o arquivo que mapeia aquele recurso. Então eu não tenho um terceiro ou quarto HD aqui, não tenho um SDC, um SDD. Na hora que eu plugar ali o dispositivo que vai pedir os recursos do quarto ou quinto dispositivo de armazenamento, vai ser quarto ou quinto porque já tem, né? 1, 2, 3 ali, por exemplo. Quando esse cara pedir recursos, o sistema vai criar o arquivo /dev, SDD, SDE e assim sucessivamente. Então, o dev ele vai criando isso. O TimeSyncD, né, que é do systemd para ele poder... É um cliente de NTP que você bota na sua máquina para poder manter a hora atualizada, e syslog, e todos os processos. Inclusive, eu tenho aqui um processo meio grandinho, né, que eu me perdi aqui. E aí entra o PS com a combinação de comandos. Se eu usar um paginador, o que será que acontece nesse cara? Olha, descer, subir com a setinha. Agora eu consigo paginar. Primeiro que ele vai me dar informação aqui, mas se eu quiser andar para a minha esquerda aqui, ó, andar para a direita e para a esquerda, eu consigo usar as setas para isso. Então eu consigo ver a linha de comando completa aqui. Eu consigo ver tudo que ele carregou nessa linha de comando. Então eu tenho aqui, vou subir um pouquinho.
tem aqui a linha do DHCP. Como é que ele carregou esse DHCP? DH client, menos 4, QIPv4, menos V, vai mostrando, menos I, todas as interfaces, menos PF. E aí o arquivo que ele vai guardar o PID, e arquivo que ele vai guardar o LYSS, e arquivo que ele vai guardar o IPv6 LYSS, e qual interface ele vai fazer. Então tem a linha de comando completa. A linha de comando do syslog aqui, do daemon, né, do debug também vai mapear os recursos de hardware. Então isso aqui eu posso paginá-lo, eu posso tratar ele aqui, paginado. Eu posso salvar no arquivo processos do dia tal, tá? 10/10/2020 às 18:00:05:07, 18:00:10, tá? Pronto. E aí ele vai me dar esses processos ali, tá? Vai me mostrar o que estava acontecendo ali. No caso era 19, né? Devia ter botado 19, mas aí tá certo. Então eu posso mapear essa informação salvando em arquivo. Eu posso fazer uma combinação, tá? Baseada no que eu tenho aqui. Então vou pegar aqui uma máquina com mais informações, AUX, tá? Então agora eu posso, esse aqui tem bem mais processos. Esse aqui é o meu desktop, olha só como é que ele tá, bastante processos rodando. Eu uso o XFCE aqui, tá? Só para saber. Então eu posso fazer um filtro. Então eu quero pegar todos os processos do usuário Wagner. Então eu consigo combinar com o filtro do grep. Eu consigo pegar processos para o usuário Wagner que estejam rodando no SBIN da vida. Vamos ver aqui que tem pipe grep SBIN, né? Se tiver algum, estejam rodando num bin da vida. Então aqui eu tenho os comandos que estão rodando baseado em bin, tá? Eu limpei aqui porque não dá para ver direito. E aí você consegue ter aqui uma filtragem. Você consegue saber exatamente o que você precisa, vai filtrando de acordo com os parâmetros que você quer para obter as informações mais detalhadas. Então, o PS tem essas vantagens. Uma outra vantagem do PS, principalmente aqui na minha máquina, que não vai ter tanto aqui, tá? É o F. O F ele vai me mostrar a árvore de processo. Olha só que legal. Então eu tenho o primeiro, que é o cthread, primeiro processo do kernel, tá? E ele, a partir desse processo, ele carregou os outros processos. Então, ó, todos esses estão abaixo desse aqui. Então aqui eu tenho um processo do SSH que gerou esse processo aqui para mim. Pode ver que esses dois caras rodam como root. Quando eu me loguei e consegui a minha credencial para entrar na máquina, então quando aquele processo passou a rodar para o meu usuário, ele passou a ter os meus direitos, os meus privilégios e as minhas limitações. Então se esse processo for comprometido por algum motivo, ele automaticamente vai ser comprometido dentro só do que aquele usuário pode, e não como o processo principal do SSHD, que está rodando em formato daemon, que tem direitos de root. Né? Até que para ser executado ele precisa de direito de root, porque ele aloca certos recursos na máquina que precisa de privilégio. Mas na hora que eu me loguei, eu só posso usar os meus privilégios. E aí eu carreguei um bash para esse meu usuário, tá? Com os meus direitos, então shell e tudo que puder rodar ali vai ser com os meus direitos. Só que a partir daí eu pedi um comando, que é o comando su, que é para trocar para root. E aí ele passou a rodar com privilégio de administrador. Dentro dele eu chamei um outro bash, né? Porque eu preciso de um terminal, eu troquei para root, preciso de um shell para rodar os comandos como root. E dentro dele eu rodei esse PS AUXF aqui, que mostrou todas essas informações. Então ele é extremamente útil para a gente poder ter essas informações, quem gerou qual processo, qual recurso chamou qual, quem está consumindo mais de memória ou menos de memória, mais de processador, menos de processador, qual processo está parado, qual processo está como zumbi, qual processo teve um problema. E isso nessa máquina que está bem simples. Vamos ver como é que isso fica numa máquina que a gente tem bem mais recursos rodando. F. Então olha só como é que muda de figura. Fulano chamando fulano. Normalmente a inicialização vai ser a mesma coisa. É lógico que eu tenho muito mais dispositivos nessa máquina física, muito mais discos, então ele vai chamar muito mais recursos. Eu tenho Bluetooth, tenho vários HDs, eu tenho recurso de leitor de cartão e tudo mais. Então ele tem muito mais hardware para chamar, né, através lá do kernel. Tem um sistema de arquivos diferentes, em discos diferentes. Eu tenho um Splash rodando para ele iniciar, chamando aquela telinha bonita de boot e tal. Então aqui, ó, o LightDM, que é o meu gerenciador de login, tá? Aqui, ó.
ele foi chamar aqui o Shorg, que é o meu gerenciador, o servidor gráfico, né? O LightDM. E aí ele chamou o gerenciador de janelas XFCE, meu Window Manager. E o XFCE começou a chamar os seus recursos ali, né? XFWM4, as configurações, o painel, o gerenciador de arquivos e tudo mais, tá? O Plunk, eu uso o Plunk, aquela doczinha que fica lá embaixo, tal, Conk. Então, o XICCD, que vai ser substituído inclusive, porque é um sistema de correção de cor. Aqui eu tenho o systemd. Quem o systemd chamou o Pulse Audio, que é o meu gerenciador de áudio, o Debuzz, e assim vai. Então, qual processo chamou quem? Quem está consumindo mais de processamento agora? Olha ali, ó, quem está consumindo processador naquele momento, né? Quem estava consumindo memória e quantos por cento daquele recurso está sendo consumido. Aqui, ó, no terminal do XFCE, dele eu fiz um SSH para essa máquina aqui, que por acaso é essa. E no meu terminal local eu rodei isso aqui. Então, o PS é um excelente comando para que a gente possa ver os processos, saber qual é o PID para quem está rodando, quanto de recurso está consumindo, quanto de memória virtual, tá? Quanto de recursos compartilhados de memória entre os processos, em qual terminal ele está rodando ou não. Esse cara está rodando em background, não está associado a nenhum terminal. Qual o status desse processo com mais ou menos prioridade, se está zumbi, se está sleep, se está running ou não. Qual o momento que esse processo foi iniciado e quanto tempo de processador ele está usando naquele momento. Então, cada processo ele vai ter a sua informação no PS. Então é importante saber lidar com ele, saber como combinar, como fazer filtros, como paginar caso, né? Lembrando o nosso paginador aqui, LESP, caso a linha de comando ela seja bem maior do que você consegue ler aqui, e algumas linhas vão ser bem grandes, tá? Então, ó. Esses aqui são os meus plugins que eu estou olhando, tá? Que eu estou vendo aqui, os que rodam. Como está rodando, se eu quisesse iniciar essa máquina, essa VirtualBox aqui, na mão, só bastava usar essa linha de comando. VirtualBox, né? SLib VirtualBox, EVM, esse aqui é o executável. Comentário, que é o nome da máquina. Start VM com o ID da máquina. E no Start VM, erro message box. Não quero ver a caixa de erros. Então, PS, comando para visualização de processos. É um dos primeiros comandos que a gente tem que realmente entender e saber quando utilizar. PS, né? Lembrando, meus processos do terminal, PSA, todos os processos em todos os terminais, PSAU, todos os processos, todos os terminais de todos os usuários, e X, inclusive os que estão rodando em background, inclusive aqueles que não estão associados a nenhum terminal. Você pode ver que a maioria dos processos de um sistema não está associado a um terminal. Tá? E o F, caso eu queira saber essa árvore, né? Qual processo deu origem, qual processo foi que chamou ou permitiu, ou a partir dele foi executado qual processo. Então, a partir de agora, você vai lidar com o PS sabendo o que você faz e principalmente podendo combinar com outros comandos. Não esquece de clicar no sininho, se você não é assinante, assina o canal e tem aqui as redes sociais, encontra aí, vamos bater papo, vamos falar de Linux, que é o que interessa. Valeu, pessoal, até a próxima!